Porque o que acontece, né, fica no imaginário das pessoas, né, uma antiga civilização que teria desaparecido, né, um continente inteiro que teria desaparecido, e dentro desse imaginário, toda vez que o ser humano encontra algo, ou que é redondo, né, em círculos concêntricos ali, ou que ele encontra algo debaixo do mar, né, porque tem a ideia de que aquele continente submergiu, afundou. Então, todas as vezes que acontece um caso ou outro, as pessoas, os pesquisadores, declaram que eles acham que encontraram a localização de Atlântida, né? Então, assim, não se sabe ao certo o que seria, né, a Atlântida. O que nós temos como essa informação com relação ao pesquisador não, ao filósofo, na época grega lá, e quando ele começa falando, né, apresentando a Atlântida, né, que é a versão de Platão, na verdade, ele fala no livro dos Críntios, né? Então, assim, é algo que sempre interessou a humanidade, a questão... Críntios não, gente. Critias, desculpa. Na obra Diálogos, né, que o pessoal chama de Critias. Então, o que acontece? Todo mundo sempre se interessou por civilizações antigas e muita gente tem dúvidas, né, sobre isso. Então, assim, nessa obra Diálogos aí, né, que tem a personagem que é batizada aí como Critias, ela vai descrever aí imensos detalhes aí sobre a cidade perdida, né, que na verdade esse seria Platão falando sobre isso, né. Então nós temos aí a teoria platônica, né. O Platão, quando ele fala o quê? Nesses livros antigos, ele fala que a cidade perdida de Atlântida, ela estaria localizada depois das colunas de Hércules. Gravem bem essa informação, porque ela é muito importante para a localização da cidade. Depois das colunas de Hércules, que seria... Hoje, as pessoas acham que as colunas de Hércules seriam no Estreito de Gibraltar, né? Tanto é que no Estreito de Gibraltar tem vários marcos lá com Hércules segurando duas colunas, né? Para quem não sabe, é entre ali a parte sul da Europa, ali, Portugal e Espanha ali, e o norte da África, ali, países magrebinos, o Marrocos ali, né? Então, entre essa parte ali da Espanha, Portugal ali e a parte do norte da África, né, do Marrocos ali, fica ali o Estreito de Gibraltar, onde eles falam que seriam as colunas de Hércules. Mas a gente vai ver aqui ao longo da live que isso é uma grande mentira, né, para deturpar aí a localização exata. Então, como falaram que era além das colunas de Hércules, as pessoas, depois disso, muito tempo depois, disseram que ali o Estreito de Gibraltar eram as colunas de Hércules, né? Mas nós vamos ver que existem vários lugares que foram chamados de colunas de Hércules, né? Ou para confundir, ou porque as pessoas se perderam completamente aí na informação, ou para esconder as verdades, né? Então, o que o Platão falava? Ele falava que tinha montanhas numerosas, próximas de uma planície, rica em habitantes, que tinha rios, lagos, florestas, né, vastos assim, e que existia tipo uma parte redonda no meio e círculos concêntricos. Eu vou mostrar os desenhos para vocês depois, né? E que seria próximo do mar. Ele deixa entender que seria algum lugar próximo do mar, né? Então, assim, e ele deixa entender que é difícil crer também que a obra tenha sido saído das mãos humanas, né? Então, assim, essa foi a primeira teoria que surgiu aí a primeira vez na história, que parece que evocaram o nome de Atlântida, né? Como Atlântida mesmo, como as pessoas falam. Então, assim, a gente tem aí, gente, várias teses fantásticas, né? Que cada uma mais doida que a outra, falando da localização de Atlântida, né? E que, na verdade, essa história teria chegado aos ouvidos do Platão pelo bisavô dele, que teria escutado, né? De Solon. Essas informações aí. Então, que esse Solon, que foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga, teria falado para o bisavô de Platão, e o bisavô de Platão reportou a Platão essas informações que ele teria escutado diretamente de Solon. Lembrando que ele fala, além das colunas de Hércules, seria o berço de uma civilização imponente que sumiu de uma hora para outra, né? Então, assim, seria uma ilha que desapareceu nas profundezas do mar.
Então, essas seriam as informações. E dentro disso nós temos várias teses aí fantásticas, nós vamos abordar algumas delas, algumas vão parecer absurdas, mas é engraçado que muitas fecham umas com as outras, aí com relação à coerência mesmo das informações. Vocês vão ver que tem muita coisa que se encaixa dentro dessas teses aí. Mas o que acontece, né, como eu estava falando, é que toda vez que o homem encontra algo debaixo do mar, ele já acha que assim, achei a Atlântida, né? Achou uma pirâmide debaixo do mar, achei a Atlântida. Achei. Oh, gente, se a gente pensa que a Terra já foi resetada várias vezes, que já houve catástrofes aqui diversas vezes para que eliminaram aí a raça humana diversas vezes, né? Que nós temos pelo menos aí, nós temos um homem, por exemplo, pessoas na Terra hoje que descendem de como é que a gente chama isso? Uma pessoa que são um ascendente de 320 mil anos. Existem 11 pessoas na Argélia, não, na Argélia não, nos Camarões, que têm esse ascendente. Depois, várias pessoas têm um ascendente que data de 120 mil anos, mais ou menos. E a grande maioria da população tem um ancestral comum, né, esse ancestral que data de 30 mil anos. Então, o que aconteceu? Nós temos o homem foi criado, sumiu, né? Sobraram poucos descendentes daqueles de 320 mil anos, depois um pouquinho mais desse de 120 mil anos e quase todos desse de 30 mil anos. Então, algo aconteceu, né? Existe uma teoria que a cada 10 mil anos, por exemplo, a gente teria, né? Tem gente que fala que é 10 mil anos, tem gente que fala que é 100 mil anos, uma era glacial, né? E que essa era glacial, ela a cada vez que ela acontece, aquilo eliminaria grande parte da população, dos animais, de tudo, e depois, quando ela passa, as civilizações florescem ali de novo, né? Então, nós temos também essa informação aí, que mais ou menos assim, a última era do gelo, a maioria acredita que foi entre 30 mil e entre 11 mil anos atrás, né? Esses barulhinhos aqui são um cachorro que está andando aqui. Então, entre 30 mil e entre 11 mil anos atrás, teria sido aí o período aí, né? E há 11 mil anos teria acabado essa última era do gelo. Então, nós temos aí essa questão do ser humano aí ter aparecido e desaparecido, tendo um ancestral comum há 320 mil anos, 11 pessoas foram encontradas com esse ancestral, outros de 120 mil anos e a maioria 30 mil anos, né? Então isso mostra assim, criações, desapareceu, baniu a raça humana ali, voltou depois de novo, né? Então, para a gente entender um processo complexo. Então, falar de Atlântida, quando a gente encontra outras civilizações, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que existiram várias outras civilizações. Não foi só Atlântida, né? Não existiu somente Atlântida. Então, como existiram várias outras civilizações, toda hora que alguém acha um vestígio de uma antiga civilização, a pessoa já acha que achou Atlântida e fala que encontrou Atlântida, quando na verdade ela pode ter encontrado, mas como ela pode ter encontrado somente uma outra civilização. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então vamos lá. Opa, já estou no slide 7, vamos voltar. Então, a gente está aqui. Esse mapinha aqui, que está escrito Atlantis, é o mapa mais comum, mais famoso de Atlântida, né? Que não tem fundamento nenhum, né? Simplesmente é o mais conhecido, não tem fundamento nenhum. As pessoas fizeram aí entre a África e as Américas, não sabem aí o que estão, né? Não tem informação nenhuma que procede aí, na verdade, científica, né? E aqui embaixo a gente tem um mapa, essa área que está circulada em verde aqui, no Oceano Pacífico, seria a possível localização da Lemúria. E o que estaria no canto, aqui não dá para ver direito, porque é uma linha azul muito tênue, não dá para ver isso direito, mas o que está na frente da América do Sul, desculpa, gente, o que estaria na frente da América do Sul, então, o que está ali na frente da América do Sul seria a localização de Atlântida, na frente da América do Sul e atrás da África, né? Essa parte aqui. Então, assim, a maioria das pessoas considera isso, essa localização de Atlântida e a localização da Lemúria aqui. Existem alguns documentos que as pessoas falam que houve uma certa guerra entre Atlântida e Lemúria. Já existem outros que falam que isso não é possível, que foram épocas diferentes, né? Então vamos ver aí o que as pessoas falam
o que bate, o que não bate, então a gente tem essa informação, né? Aqui vocês vão ver, todos esses pontinhos com números são todos os locais que já foram considerados como provável localização da Atlântida. Olha o tanto de lugar, gente. Né? Na América do Sul tem a região da Amazônia ali, que na verdade não é Atlântida que está ali, mas é Ratanabá. A gente vai falar sobre isso também hoje. Essa localização que está aqui é a localização, na verdade, de Ratanabá, que é um berço da humanidade mesmo ali, região de Ratanabá, mas que aqui não foi, não é a questão de Atlântida aqui. Você tem no Triângulo das Bermudas também, porque encontraram umas estruturas piramidais sobre o mar na região do Triângulo das Bermudas, mais o campo magnético e tudo mais. Então as pessoas colocaram aqui no Triângulo das Bermudas. Depois você vai ter aqui na África, na região das Ilhas Canárias ali, até a Ilha dos Açores também, as pessoas consideram ali também a questão de Atlântida, né? Aí você vai ter vários pontos na Europa, né? Porque encontraram vários círculos concêntricos, até na Suécia, também sendo considerado aí Atlântida. E alguns que falam que seria na Antártida, ó, tem um pontinho lá embaixo, tem gente falando que Atlântida seria na Antártida. E existe um pesquisador brasileiro, mineiro, o professor Arísio Santos, que tem toda uma pesquisa, muito bem embasada, por sinal, vou falar dessa pesquisa também, mostrando que seria aqui na Indonésia, né, região aqui de Bornéu, Sumatra, aqui ao norte da Austrália. Né? Ele vai explicar o porquê que ele acredita, eu vou dizer o que procede na pesquisa dele e o que não bate. Né? Mas é bem interessante assim, para a gente aprender a analisar os dados, né? Para a gente ver o que procede e o que não procede numa pesquisa. Então, né, de toda forma, o que a gente tem de informação de Atlântida? O formato seria mais ou menos esse, algo no meio aqui, né, que as pessoas falam que seria Poseidon, por exemplo, a capital ali no centro, depois círculos concêntricos ao redor, né, e isso aqui delimitaria aí a Atlântida. Né? Então, a maioria dos desenhos, né, representações, são todas feitas dessa forma. E aí nós vamos ver que várias vezes que são encontrados círculos concêntricos assim, as pessoas acreditam ter encontrado Atlântida. Aqui, gente, nós estamos na versão do professor Arísio Santos. Eu estou até com o livro dele aqui, ó, que é o Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Apesar dele ser mineiro e ter alguns livros em português, esse livro especificamente ele escreveu em inglês, né? E ficou muito conhecido no mundo inteiro, esse livro dele aqui, que é muito interessante. Nessa imagem da esquerda aqui, ele está mostrando a Europa e a África, vários pontos que falam que é o Monte Atlas e vários pontos que seriam as colunas de Hércules. Então, o que ele tenta apresentar aqui é que ao longo da história apontam as colunas de Hércules e o Monte Atlas sendo em vários locais diferentes, o que mostraria que, além das colunas de Hércules para a localização de Atlântida, aqui você tem várias localizações que ou as pessoas fizeram por engano, ou elas criaram isso tudo para confundir a verdadeira localização. Aqui a gente tem a foto dele aqui embaixo, ele já é falecido. Tem algumas entrevistas que vocês encontram com ele, inclusive com o Jô Soares, né? É possível encontrar no Google. E aqui a teoria dele. Aqui a gente vai ter a Índia, aqui em marrom, essa parte maior. Depois do lado aqui, a parte da China, a Indonésia, né? Depois Sumatra, Bornéu, né? E aqui embaixo a gente vai ter a Austrália. Essa parte verde é a parte do antigo continente, que segundo ele, né, submergiu. Na verdade não submergiu, eu vou explicar melhor isso. E essa parte marrom é o que a gente tem hoje. Né? O que a gente está vendo aqui de marrom é o que tem hoje. Essa parte verde é o que hoje está sob água, mas que antigamente não estava. Então, o que a gente tem aqui, para vocês entenderem? Os mares, antigamente, gente, eles eram bem mais baixos. Né? Nós temos, inclusive, informações dos nossos parceiros que indicam isso, que a informação é que durante o período que a ciência chama de Pleistoceno,
né, havia esse imenso continente aí no Índico, no Oceano Índico, que é mais precisamente aí, como eu mostrei para vocês, na região da Indonésia. Então, entre 30 mil e 11 mil anos, né, houve uma idade de gelo, como eu falei com vocês, e o nível dos mares ali, ele era pelo menos, né, a ciência demonstra, não é chutômetro não, tá, gente? As pesquisas de geologia demonstram que nessa época os mares seriam pelo menos 150 metros mais baixos do que hoje. Então, grande parte da Terra nessa época estava coberta pelo gelo. Essa região não, ela era um pouquinho mais quentinha. Por quê? Porque ali a gente está numa região cheia de vulcões. É uma região vulcânica, né? Então, as temperaturas ali, no meio de uma era de gelo em região vulcânica, ficaram mais amenas do que no restante da Terra. E quando a era do gelo foi diminuindo, as erupções vulcânicas fundiram, né, o gelo todo, que estava na era do gelo, e a gente teve o aumento do nível dos mares. Isso é uma das teorias que ele acredita, né? Eu acredito, eu particularmente, numa pesquisa da parte da Antártida que derreteu, fundiu uma parte do gelo, sim, e aquilo ali caiu na parte mais na área onde se encontra, né, o nosso a parte dos continentes ali. Eu vou mostrar para vocês no desenho mais tarde, e que isso aumentou o nível dos mares. Essa questão, né, esse continente ele era chamado de Sunda ou Suma, né? Por isso que a gente tem Sumatra, né? Suma ou Sunda, essa região aí. Nessa região, gente, então foi encontrado animais antigos, várias provas de que teve civilização ali, uma série de coisas, mas por que eu discordo do professor Arísio Santos, que acredita fortemente que aqui era não só a Atlântida, como também o Éden, né? Ele acredita que aqui foi o Jardim do Éden, e que esse paraíso sumiu quando os mares subiram ao final da Era do Gelo, né? E aí subiram 150 metros e isso tampou. Essa foto aqui, gente, esse mapa que está sendo mostrado aqui para vocês, ele é um mapa que prova de que ele tinha razão, o senhor Arísio Santos, o professor, ele tinha razão nisso que ele afirmou, que ali era um continente, porque este mapa é um mapa de pesquisa e é o mapa oficial, quer ver o do nome? Esse é o mapa oficial do National Oceanic and Atmospheric Administration. É um órgão americano, igual existe a NASA, que controla a parte espacial, ali, a Agência Espacial Americana. Essa é a Agência Oceânica Americana, tá? Então esse é um mapa oficial da Agência Oceânica Americana que mostra que na época passada, né, por submarinos mediram-se e tudo, e que os mares estavam mais baixos e que essa parte do continente aparecia. Então, quando esses mapas surgiram, e foi muito depois que o professor Arísio Santos já tinha feito as hipóteses dele, levantado as hipóteses dele sobre isso para ele foi uma grande confirmação de que ele estava certo, né? Que a Atlântida era ali e o Jardim do Éden seria ali também. Mas, como pesquisadores, a única coisa que nós podemos afirmar é que há 11 mil anos atrás, esse continente estava à mostra, ele não submergiu, foram os mares que subiram, né? Então não houve uma submersão, foram os mares que subiram. Então ele estava à mostra porque o mar estava mais baixo, o oceano estava mais baixo. Então realmente pode ter havido aí nessa época, né, a presença de uma civilização e os vestígios todos que ele aponta que ele encontrou, tudo ok, tudo correto, tudo beleza, mas isso prova apenas que nessa região houve uma civilização. Não prova que foi Atlântida, porque não tem mais nada que vai batendo aí com as informações, né? Então, assim, ele acha um continente aqui, ele não tem o formato que foi falado, não tem, né, aquela parte concêntrica, mais nada que bate. Mas ele conseguiu escrever um livro muito bom, bem grossinho até por sinal, né, bem embasado. Ele não é uma pessoa leiga nos assuntos, ele é um professor universitário formado, PhD em física nuclear, né? Então ele é PhD, fez seu doutorado, tem mestrado, tem doutorado, e depois disso ele se lançou na parte arqueológica, na parte de geologia, né? E ele estudou, tem muita informação aqui, tá, gente? Mas muita informação.
esse livro aqui pode não mostrar de verdade que a Atlântida foi lá onde ele disse que foi, mas esse livro nos passa muita informação de que ali, nessa região, houve uma civilização. Alguma coisa aconteceu aí, sim, tá? Mesmo que a gente não possa chamar de Atlântida. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais na pesquisa dele, esse livro aqui é muito interessante. Essa foi a teoria dele, né? O que eu acho muito interessante na hora que ele apresentou essa teoria foi quando ele mostra as diversas colunas de Hércules, que ele coloca em questão ali que nós temos várias colunas de Hércules sendo apontadas para todo lado, como se os líderes quisessem esconder a verdade de onde se encontraria a verdadeira Atlântida. E aí ele simplesmente fala que a verdadeira coluna de Hércules seria essa que está para o lado é, da Indonésia. Né? Então, assim, não tem fundamento a justificativa dele. O que a gente pode dizer, só que tinham várias que estavam, parece, querendo mascarar a informação.